A quarta-feira foi mais um dia de tensão no Oriente Médio, mas a troca de hostilidades militares entre Israel e Irã diminuiu. No entanto, o número de mortes continua subindo, assim como o risco de uma escalada da violência na região. As últimas informações a partir de agora. O dia começou com os israelenses dando uma resposta mais firme contra a Organização das Nações Unidas. O país declarou como persona non grata o secretário da ONU, Antônio Guterres. O governo alega que ele não condenou de forma inequívoca o ataque de mísseis do Irã. Em um comunicado, o ministro de Relações Exteriores destacou que qualquer um que for incapaz de tomar atitude não merece pisar em solo israelense. Israel Katz subiu o tom e também afirmou que Guterres é um secretário anti-Israel, que dá apoio ao que chamou de terroristas, estupradores e assassinos. Depois do ataque do Irã, com quase 200 mísseis na noite de terça-feira, o secretário-geral da ONU condenou a ampliação do conflito no Oriente Médio e a dinâmica de escalada após escalada. O chefe das Nações Unidas apelou repetidamente a um cessar-fogo nos combates de Israel, tanto com o Hamas, em Gaza, quanto com o Hezbollah, no Líbano. Também nesta quarta-feira, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, afirmou que não busca a guerra, mas prometeu uma resposta mais forte caso Israel reaja ao ataque com mísseis. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um dos principais aliados de Israel, ressaltou que não apoia uma ação a instalações nucleares iranianas. O premier israelense Benjamin Netanyahu voltou a fazer um pronunciamento, dessa vez na véspera do Ano Novo Judaico. Ele ofereceu condolências às famílias de 8 militares que morreram na incursão terrestre no Líbano. Também foram registrados estragos em cidades israelenses. Em Gédera, no sul do país, o ataque iraniano provocou danos em uma escola. No Líbano, são cerca de 1.000 mortes confirmadas, com dezenas de milhares de feridos. Israel segue em alerta máximo para possíveis retaliações, principalmente por parte do Irã. Israel promoveu 3 ataques em Beirute, capital do Líbano. Mais de 40 pessoas morreram nos bombardeios nesta quarta-feira. Nosso correspondente Luca Bassani chega com as últimas informações, atualiza a guerra para a gente. Boa noite, bem-vindo, bom trabalho, Luca. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Como nós acabamos de ver na sua reportagem, realmente foi um dia em que as tensões passaram por um momento de desescalada, ao mesmo tempo em que no Líbano todas essas operações militares continuam de forma bastante intensa, inclusive com o número de mortes aumentando, até mesmo para o lado israelense. São 8 soldados mortos até agora, um confirmado ontem e mais 7 hoje, e um momento de luto pela nação, inclusive durante esse período de Ano Novo Judaico. Ao mesmo tempo, nós vemos em que há expectativa para essa retaliação. Não sabemos como, nem mesmo quando isso acontecerá, mas o premier Benjamin Netanyahu já deixou claro que o governo responderá aos ataques cometidos pelo governo de Teherã nas próximas semanas de maneira igual. A gente sabe que uma guerra total não é de interesse nem do lado iraniano, nem do lado israelense, dado as preocupações que cada um tem com as suas questões internas. O próprio Estado de Israel segue ainda firme nesta guerra, tanto no sul com o Hamas na faixa de Gaza, como também no norte contra o Hezbollah, ao mesmo tempo em que o Irã não tem condições financeiras para arcar com uma guerra deste tamanho, principalmente com um adversário que está a 1.500 quilômetros de distância. A gente viu, inclusive, as repercussões diplomáticas. Acho que vale ressaltar a fala de Antônio Guterres, que depois de ser acusado de ser um secretário-geral da ONU anti-Israel, veio a público novamente para condenar os ataques realizados pelo Irã e dizer que não apoia nenhum tipo de violência e de escalada neste conflito, e que a ONU está muito preocupada com as questões relacionadas à população, tanto do Líbano quanto da faixa de Gaza, que sofrem com severas crises humanitárias por conta dessa guerra, um alto número de deslocados, mas a declaração de persona não grata foi então confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Israel Katz.
Por fim, a gente vê que, através dos Estados Unidos, Joe Biden não aprova nenhum tipo de resposta que envolva as instalações nucleares do Irã, algo que é falado há muito tempo sobre uma possibilidade de resposta dos israelenses, dos americanos, para acabar com a possibilidade do desenvolvimento de uma bomba atômica por parte do governo de Teherã, mas nós sabemos que, por mais que a pressão americana seja muito forte, durante esta guerra, que logo mais completará um ano, os israelenses acabam tomando as decisões por si mesmos e estão provavelmente pensando qual será o próximo passo, e nós continuaremos aqui sempre para acompanhar e atualizar a nossa audiência. Claro, Luca, aí no meio de toda essa escalada surgem algumas informações que chamam a nossa atenção, como por exemplo, o Hamas reivindicou um ataque a tiros que deixou 7 mortos em Tel Aviv, inclusive a gente falou sobre isso, e houve até um ataque na Síria, não é? Você citou a Síria ontem. Exato, a gente vê que apesar da principal motivo deste ataque iraniano ser relacionado ao Hezbollah, outros grupos fundamentalistas, terroristas espalhados nas fronteiras israelenses continuam com ataques, a exemplo deste que onde morreram 7 pessoas e tantas outras ficaram feridas no bairro de Jaffa, na cidade de Tel Aviv. Além disso, o genro de Hassan Nasrallah, o antigo líder do Hezbollah, foi morto em um bombardeio em Damasco, em mais uma operação israelense chamada de Operação Pontual, para eliminar todas as grandes lideranças e todos os outros membros sênior destes grupos terroristas. Lembrando que algo parecido aconteceu também nas proximidades de Teherã, pouco mais cedo este ano, há alguns meses, quando morreu Ismail Haniyeh, o chefe do Hamas. Então, Israel tem tentado desmantelar esses grupos, começando pelas suas lideranças, inclusive no Líbano, eles dizem já estar destruindo alguns túneis que foram feitos pelo Hezbollah na parte do sul do país e que estavam sendo utilizados para operações militares também, em um molde muito parecido com aquele que nós vimos na região da faixa de Gaza pelo Hamas durante também esses últimos 15 anos. Muitos acreditam que esse desmantelamento por parte de Israel das lideranças pode deixar todos os demais soldados, todos os demais terroristas desses grupos perdidos, e uma crise na liderança poderia fazer com que o grupo se dissipasse de forma mais rápida, mas tantos outros acreditam que estas respostas de Israel muito fortes podem promover um maior descontentamento na população e um alistamento ainda maior de jovens desesperançosos que se juntem às causas terroristas para continuar essa guerra sem fim que a gente noticia aqui há tantos anos e provavelmente continuará por muitos mais. Aí também há a discussão sobre o papel da ONU nesse conflito, mas eu quero te perguntar em relação às autoridades europeias. As autoridades estão em silêncio, criticam o que vem acontecendo. Qual é o posicionamento das autoridades da Europa? E se os analistas internacionais aí criticam, talvez, um silêncio das autoridades? Olha, Tiago, desde ontem a Comissão Europeia, através de Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, já condenaram o ataque realizado pelo Irã, dizendo que isso é inaceitável, um ataque nessa escala, 180 mísseis, foguetes e drones, e acreditam que uma resposta deve ser dada, mas de maneira comedida. Todos eles pedem para que haja um momento de desescalada deste conflito, porque temem exatamente uma crise de refugiados ainda maior para o continente europeu. Lembrando que em 2014 e 2015, no auge da guerra da Síria, foram cerca de 1,5 milhão de sírios que fizeram caminho à Europa e chegaram nos mais diversos países, muitos deles que permanecem até hoje e que fazem com que as questões migratórias sejam assuntos sempre muito corriqueiros na discussão política de cada um dos países, e uma crise no Líbano e na faixa de Gaza nessas proporções poderia promover esta mesma problemática. Mas muitos já se dão conta que essas falas de repúdio, essas notas de repúdio e sanções não são suficientes para que as questões no Oriente Médio se resolvam, e sabem que, assim como Israel tem atuando desde o começo dessa guerra, em 7 de outubro do ano passado, assim continuará tomando suas próprias decisões, independentemente da pressão internacional, principalmente após algumas falas mais enfáticas de membros do governo israelense e até mesmo esta grande animosidade que surgiu através da cúpula diplomática de Israel e o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que agora não é nem mais bem-vindo ao país. E só para fechar, Luca, você falou do Ano Novo Judaico, né?
Será que isso é suficiente para evitar conflitos nessa região? A gente viu que ao longo desse ano da guerra, do conflito contra o Hamas, isso não foi empecilho para nada, né? Não mesmo, e muitos acreditam até que haja uma correlação entre as datas, datas comemorativas para os judeus e esses ataques, lembrando que, inclusive, no ano passado, 7 de outubro de 2023, marcava o início também da guerra do Yom Kippur, lá por volta de 1973, então estamos falando de 50 anos para frente. Muitas dessas datas que marcam muitos anos de um conflito ou marcam feriados judaicos, tradições religiosas judaicas, são utilizadas para ataques, para atentados. Infelizmente, isso já se provou um padrão durante a história e muitos israelenses neste período de festa, período de Ano Novo para os judeus, não estão podendo comemorar, não estão tão felizes e aliviados conversando com as suas famílias, muitos ainda em estado de alerta seguindo as autoridades, apesar do Irã ter anunciado que o ataque foi concluído e espera que fique por isso mesmo. Nós sabemos que há outros ataques terroristas generalizados que podem acontecer em Israel, exemplo desse que aconteceu ontem em Tel Aviv, e tantos outros que podem acabar com esse clima de festividade dentro do Estado judeu. Realmente, hoje, através da nossa programação da Jovem Pan, escutamos vários relatos e tantos israelenses com raízes no Brasil também relataram exatamente essa dificuldade de poder se abstrair um pouco deste momento tão difícil e comemorar as tradições milenares do povo judeu, exatamente por esse momento tão difícil que vive o país, e não só Israel, vale a gente mencionar a população civil no Líbano e na faixa de Gaza, aqueles que não estão diretamente envolvidos com esse conflito, também sofrendo diariamente com esta guerra que, como eu digo, sempre parece que não acaba nunca. O Ano Novo que vai até o dia 4, e só para registrar, viu, Luca, nesse momento ocorrem ataques em Beirute, no Líbano. Você fica claro disso sobre a vez, nosso correspondente internacional, e na medida do possível, bom descanso, porque aí já avança a madrugada de quinta-feira. Até mais tarde, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa.